Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então. Nossa aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da língua portuguesa e as diversas línguas que cabem dentro do nosso idioma. Para isso, temos o tema de variação linguística. A capacidade de uma língua, qualquer idioma, é possuir alguma variação, alguma mudança dentro do seu território. Já falamos que a língua portuguesa é falada em muitos outros países e já pontuamos também algumas diferenças entre a língua falada aqui e a língua falada lá fora. Mas dentro do nosso país, se a gente pensar, geograficamente falando, é uma porção territorial contínua. O Brasil vai do sul ao norte, continuamente. E mesmo assim, a língua portuguesa não consegue ser falada igual em todas as regiões. A língua portuguesa, ela não é utilizada da mesma maneira, o mesmo vocabulário, as mesmas gírias, os vícios de linguagem não são iguais do norte a sul do país. Por isso, esse tópico que a gente vai estudar, falando de variação linguística. Então, que tem mudança, a gente sabe. Já falamos que a língua portuguesa é uma língua viva. E uma língua viva, ela está em constante mudança. E são essas mudanças que a gente vai começar agora a estudar um pouquinho mais. Vamos começar a dar nome para essas mudanças que a língua sofre. A gente vai começar falando da variedade histórica. Então, variedade histórica. Tranquilo, variedade histórica. Em alguns livros você vai encontrar também o nome de variedade temporal. E o nome mais chique da variedade histórica é a variedade diacrônica. 3 nomes para uma coisa só. Então, quando uma língua muda historicamente com o passar do tempo, a gente pode dizer que é uma variedade diacrônica. Então, a gente lembrar tempo e do Cronos, lembra do Cronos, do deus do tempo lá? Não sou a melhor pessoa para falar de mitologia, mas tudo bem. Variedade histórica ou variedade temporal, diacrônica. São as mudanças, as variações que a língua sofre com o passar do tempo. Então, a língua portuguesa que era falada lá quando os portugueses chegaram no Brasil, não é a mesma língua portuguesa utilizada hoje. Como lá em 2200, os seus tataranetos que estarão aqui não vão utilizar a língua portuguesa do mesmo jeito que você utiliza hoje. Então, uma língua viva está em constante mudança. E isso é prova disso, é a variação histórica. Se a gente pegar lá essa palavrinha aqui, ó, esse pronome de tratamento que era utilizado antigamente, vossa mercê, com o tempo, esse pronome de tratamento foi sofrendo perdas e mais perdas e mais perdas, até que nós ficamos com a primeira e com a última sílaba e formamos aí o pronome você, que hoje a gente usa até como um pronome pessoal. Deixou até de ser usado como um pronome de tratamento e passou para ser usado como um pronome pessoal que substitui a segunda pessoa do singular. Então, isso é uma variação histórica, a mudança que a língua sofre com esses acordos ortográficos que eu tanto falei para vocês. Põe acento, tira acento, põe trema, tira trema, põe letra no alfabeto, tira a letra do alfabeto. Então, tudo isso faz parte da variedade histórica, essa variação diacrônica. Conforme o tempo vai passando, palavras desaparecem, não que elas deixem de existir, continua dicionarizada, continua fazendo parte do nosso léxico, porém elas não fazem parte do nosso vocabulário. Já falei para vocês que léxico são todas as palavras da língua portuguesa. Vocabulário é só aquela que a gente escolhe para usar. Então, as palavras elas não desaparecem do nada. Acabou a palavra. Não, nada disso. Elas
elas deixam de ser utilizadas. Continuam fazendo parte do léxico, elas só somem do nosso vocabulário. Assim como novas palavras surgem no nosso vocabulário com o passar do tempo. Por exemplo, digamos lá, na língua inglesa, depois que apareceu o computador, claro, pegamos a palavra print do inglês e transformamos em um verbo. E conjugamos o verbo ainda na língua portuguesa, o print, tu printas, e a gente utiliza com propriedade uma nova palavra. E até então, antes do celular, antes do computador, a gente nem usava essa palavra. Veio para cá. A mesma palavra ainda foi bem aportuguesada. Escanear. Vem do verbo inglês lá, bonitinho, olha só. Pegamos uma palavra em inglês, colocamos o prefixo, aqui a desinência verbal bonitinho, transformamos num verbo, conjugamos esse verbo, que antes do scanner nem existia essa palavra aqui no Brasil. Tudo bem, colocamos ela na língua portuguesa, foi para o dicionário, a gente chama isso de variedade diacrônica, é a variação histórica. A língua vai evoluindo com o passar dos anos. É a história mesmo da língua portuguesa que a gente conta através das palavras, conforme as coisas vão mudando. Hoje, por exemplo, não é muito comum ver eu chamando uma senhora pela rua, uma senhorita, de mademoiselle. Ah, mas essa palavra veio, é francesa, mas ela foi incorporada em um determinado tempo da história no nosso vocabulário. Hoje em dia, não, a gente chama de moça, muitos aí chamam de mina. Tá, mas é a mademoiselle, mas a gente não usa mademoiselle. Fora de uso. É o que a gente chama de português arcaico. É aquele português antigo que se usava. A língua evoluiu, não usamos mais. Variação histórica. Okay? A próxima que nós vamos usar aqui, ó, é a variedade regional. Também tem outros nomes aí. Regional, também chamada de variedade geográfica e também chamada de variedade diatópica. Todas vão ter esse nominho de alguma coisa, vai ter lá. Então, por que eu passo todos os nomes? Eu tenho o meu preferido. Eu prefiro variedade geográfica. Por quê? Porque é mais fácil da gente localizar através da semântica, do significado da palavra, aquilo que a variedade implica, o que ela significa. Mas a gente não sabe, às vezes no Enem, num vestibular, numa outra prova, vai aparecer regional, vai aparecer diatópica. É importante que você tenha em mente, que você tenha anotado todos os nomes, porque a gente nunca sabe como é que ele vai aparecer na prova, ok? Eu prefiro geográfica, porque aí eu vou lembrar da aula de geografia. Vou lembrar das regiões do Brasil, regional geográfica. Ótimo! É a capacidade que a língua tem de variar, de sofrer mutação de uma determinada região a outra. Então, se aqui em São Paulo a gente come mandioca, lá no Nordeste tem a macaxeira, o aipim, que é tudo a mesma coisa. Então, é importante você saber que essa variedade, ela é muito importante e ela enriquece muito a língua portuguesa. Então, aqui na variedade regional, o legal é que vai entrar o sotaque do interior, do caipira, atrás da porta. Também vai entrar o arretado, o bichinho arretado do Nordeste. Aí vem o paulista falando que não tem sotaque. Ah, todo mundo tem. Ah, só o alecrim dourado do paulista que não tem sotaque. Todos temos sotaque. O carioca é muito peculiar por puxar o som do S arrastado. E a gente ouve e a gente sabe de onde é a pessoa. O sul fala cantado, manda um bate de vez em quando. Variação regional. Então, aqui na variedade regional diatópica, além de entrar o sotaque, tem esse vocabulário diferenciado. O pipa que a criança solta, pipa, papagaio, pandorga, cada lugar chama de uma coisa. A mexerica, bergamota, tangerina,
mesma coisa, é a nossa mexerica de sempre. As brincadeiras de tirar sarro por sotaque, de apelidar todo mundo que veio do Nordeste disso, todo mundo que é do Sul daquilo, totalmente regional. Então, aqui entra sotaques. E, principalmente, o vocabulário variado e o vocabulário riquíssimo que nós temos aí ao longo do Brasil. Falei com vocês em aula já a respeito da palavra rapariga. O português de Portugal é totalmente utilizado rapariga como feminino de rapaz. Uma rapariga, tranquilo chamar alguém de rapariga. Chega no Nordeste, chama alguém de rapariga para tu ver o que acontece. Vai ser uma confusão danada, porque lá tem uma conotação, uma semântica assim pejorativa. Então, quando alguém quer xingar alguém, chama logo de rapariga, porque já baixa logo o nível. E dentro do nosso vocabulário, no dicionário, se você olhar, aqui no Brasil vão estar os dois, mas em Portugal é totalmente tranquilo. Minha querida rapariga, você chama uma moçoila, olha que palavra diferente que a gente não utiliza e está no nosso vocabulário, uma mocinha, uma garotinha de rapariga totalmente normal. E isso faz parte da variação diatópica. Conforme o lugar que você está, você tem sotaque e tem vocabulário diferenciado. Essa é a variedade regional, diatópica. Conforme a região, ela muda. Entenderam agora porque que eu gosto de geográfica e regional? Você associa facilmente uma coisa com a outra. A próxima é a variedade sociocultural. Essa a gente não precisa nem ir tão longe para entender. A outra histórica tem que viajar no tempo, por isso que ela é cronos, né? Faz a viagem no tempo lá, ela é diacrônica. A geográfica você viaja por várias regiões. Agora, a variedade sociocultural, basta você sair de dentro da sua casa, você já vai conhecer. Basta você frequentar a escola, o clube, a igreja, a pracinha, passar perto dos tiozinhos que jogam dominó lá na pracinha, conversar com eles, vocês já vão ter contato com essa variação sociocultural. E essa também tem o nome do dia lá que eu falei que tem. Diastrática. Para associar esse nome diastrática, que é difícil até de falar, diastrática, eu particularmente associo com o tato, tática, tato, com o seu trato com as pessoas. Não que tenha a ver o significado, mas eu, para associar o variedade sociocultural com essa palavra, que não é uma palavra fácil, dia de variedade, de variar, de ter mais de um, diastrática, mais de um trato com a língua. Ou seja, você, falante da língua portuguesa, você consegue se comunicar em diversos níveis sociais e culturais. Você consegue falar com o seu professor, com o seu diretor, com o seu amigo, com aquela pessoa que fala um português muito bem falado, com aquela pessoa que fala um português muito mal falado. Então, você consegue migrar de uma turma para outra. Você consegue conversar com uma criança novinha, pequenininha, falar um vocabulário bacana para a criança te entender. Você consegue falar com um adulto formado, estudado e consegue fazer a pessoa te entender. Então, aqui nessa variedade sociocultural, muitos fatores estão em jogo. Primeiro, sociais. Quando eu falo de fator social, eu estou falando, sim, daquela pessoa que mora num lugarzinho onde o povo tem menos estudos, então tem menos contato com a língua portuguesa normativa. Então, a tendência é falar, não que seja regra, mas a tendência é que aquele português seja, assim, mais simples, passíveis de muitos erros de conjugação, de concordância, disso e aquilo. E quando você está na escola, você tem contato com professores que têm por função, independente da matéria que ele dê aula, passar a gramática normativa, utilizar a norma culta para conversar, para falar com vocês. Então,
social, quando eu digo, eu estou falando vamos falar de classes sociais mesmo. Quanto mais alta a classe social, mais acesso a estudo e mais acesso à língua portuguesa, melhor deve ser falada a língua. Então, tem essa variação dentro do nosso país. E o cultural é acesso a tudo que tem a ver com cultura, livros, cinema, séries. Às vezes pra gente, vou assistir uma série. É uma coisa tão simples, vai assistir série. Mas tem gente que não tem acesso nem a isso. Você tem a capacidade de ouvir um outro idioma, de ouvir um português bem falado ou mal falado, dependendo da série. Eles fazem propositalmente essa variedade sociocultural. E isso faz o quê? Faz com que a gente se torne fluente dentro da nossa língua. O fluente na língua não é aquele que só sabe a normativa. O fluente na língua é aquele que se comunica em vários níveis sociais e culturais. Ele entende a palestra do doutor, mas ele também entende a gíria do cara da periferia. É importante? Claro que é importante. Tudo faz parte do mesmo idioma. Tudo faz parte da mesma língua. Então, saber inserir a variação sociocultural no nosso dia a dia é importante, sim. Comunicar-se em todos os níveis sociais é o nosso objetivo. Basta, não precisa ir longe. Lembra que eu falei que a gente não precisava nem viajar no tempo, nem pelo Brasil inteiro? Basta você prestar atenção, você se policiar e perceber que quando você está com seus amigos, você fala de um jeito. Quando você vai falar com o professor, você muda o seu jeito. Se é com o diretor, você aumenta um pouquinho mais. E conforme a intimidade que você tem com a pessoa, você vai selecionando essa variedade sociocultural que você vai usar. Você chega na sua casa e vai contar para sua mãe que você está com dor de barriga. Você vai usar um vocabulário. Você vai contar para o seu melhor amigo que você está com dor de barriga. É outro vocabulário. Aí você chega para contar para um médico. Você muda o vocabulário de novo. Aí você vai contar para sua sogra que você está com dor de barriga. Você melhora um pouquinho o vocabulário para a sogra não ter uma impressão ruim de você. Esse ajuste que você faz, você já está pensando aí nesse sociocultural, apesar de já entrar um pouquinho na situacional. A situacional e a sociocultural, elas caminham bem pertinho. Então, essa sociocultural vai entrar as gírias, os jargões. Que são os jargões? Por exemplo, os médicos têm uma linguagem própria. Eles utilizam palavras que a gente não entende. É um vocabulário diferenciado. São jargões da medicina que o médico entende, a gente não. Às vezes o médico te fala tantas palavras, aí você pensa que você está morrendo. Na verdade, ele está te falando que você está curado. Ou vice-versa, né? Então, é um vocabulário específico de determinada profissão, de determinada classe social. Então, as gírias, os jargões, o português, a diferença daquela gramática internalizada que eu falei. Tem gente que mesmo indo para a escola opta por usar a gramática internalizada. E o legal é você conhecer um pouquinho de cada um. É importante conhecer tudo? Claro que sim. Para quê? Para a gente alcançar a fluência na língua portuguesa. Ser fluente na língua portuguesa não é entender só o doutor. Ser fluente na língua portuguesa é entender todos os níveis. O garotinho que nunca foi para a escola da periferia, o mano muito louco lá que tem 30 anos e não frequenta a escola, fala tudo errado, só fala gíria, mas é importante entender o mano muito louco também. Fluente em uma língua é quem é capaz de se comunicar em todos os níveis socioculturais, ok? Então tá aí mais uma variedade para você. E por último, a quarta e última é a variedade situacional. Situacional de situação mesmo. Variedade de registro. Tem gente que coloca assim. Então vamos lá. Tem um nome também. O di lá da vida, né? Diafásica. Várias fases, né? Variedade situacional. Depende da situação. Você vai falar de um jeito.
Vamos pensar lá, lembra que eu falei dos jargões da profissão, dos termos utilizados? Jargões, são termos. Termos utilizados dentro de uma profissão. Um advogado, por exemplo. Todo mundo já assistiu filme, já viu série, que tem um advogado no tribunal, falando com o juiz, que eles usam aquela capinha bonitinha, e eles têm uma fala muito bonita. Eles vão falar, meritíssimo, não chama nem o juiz de ô, nem o tio, ô cara, mano, não pode falar isso, são jargões da profissão, um vocabulário próprio do advogado. Chama o juiz de meritíssimo. Imagina um advogado chegando lá no tribunal falando, ô cara, eu já te falei aqui que o meu cliente aqui é inocente, pô. Dá licença, mano. Imagina ele chegando e falando desse jeito com o juiz. Vai cliente e advogado para cadeia. Nenhum dos dois vão ser absolvidos. E isso é uma situação. O mesmo advogado que fala muito bonito dentro do tribunal, no churrasco de domingo da casa dele, ele pode muito bem estar lá conversando com a família e falando, nós vai fazer um churrasco agora. Ele pode mudar a língua que ele fala de acordo com a situação. Por isso que chama situacional, diafásica, são várias fases da mesma pessoa. Você tem um botãozinho seletor ali que você seleciona o modo sexta-feira, o modo trabalhar, o modo dar aula de língua portuguesa para o ensino médio, dar aula de língua portuguesa para o ensino fundamental 1, dar aula de portuguesa na faculdade de letras. Então, pensa, a Pro não usa o mesmo vocabulário com o ensino médio. Imagina chegando no Fundamental 1 e falando para eles de variedade diafásica. Jogar palavras ao vento. Eu tenho que inventar uma outra forma de abordar. Vai ter que ser lúdico, vai ter que ser com vocabulário mais simples, situacional. Cada situação exige de você uma coisa. Lembra da dor de barriga que eu falei? Com a sua mãe, você tem intimidade. Com o seu amigo, além de você ter intimidade, você costuma usar um vocabulário mais assim, popular, digamos assim. Com sua sogra, você é mais educado, porque tem que passar uma boa impressão. Com o médico, você sabe que ele é um cara que tem uma língua portuguesa chique, bonita. Então, você não vai chegar lá falando, usando palavras baixas para falar da sua dor de barriga. Você vai, por exemplo, pedir a bola, estamos na quadra. Você vai pedir a bola pro seu amigo, você fala, mano, joga a bola aí. Você dá um gritão e chama, ou. E ele olha, beleza? Imagina se essa bola estiver debaixo do braço da diretora da escola. Você não vai falar, ou, joga a bola aí. Você vai falar, dona fulana, ou então o nome da fulana, querida Margarida, você poderia, por gentileza, emprestar a bola? Ou então você chega com aquela carinha, empresta a bola pra gente jogar, só um pouquinho, já faz cara de coitado, né? É uma situação diferente. É você adequar a sua língua a determinadas situações. Vocês já viram como é que você cumprimenta o seu melhor amigo? Cumprimenta falando uma palavra feia, xingando, falando um palavrão. Quanto maior a intimidade, pior é o palavrão. E você não faz isso com uma pessoa estranha. Você xinga o seu amigo, mas você não xinga um estranho. Situacional. Por quê? Pelo grau de intimidade. Então, aqui nessa situacional, o que mais é levado em conta é a sua intimidade com o seu ouvinte. Quanto mais íntimo você for, mais à vontade você fica. E aí, você adequa a sua língua portuguesa para aquela situação. Imagina você chegando lá na sua primeira entrevista de emprego, na primeira aula, vocês falam, ai, tô com preguiça, dá licença, professora, eu tô com sono, eu quero dormir. Imagina você chegando lá na empresa para fazer uma entrevista e falar assim pro seu patrão, ave, mano, de manhã é muito ruim acordar, dá um sono, dá licença ter que acordar cedo para vir ganhar dinheiro. Não, você vai falar que você está disposto, que você quer contribuir com a empresa e que blá, blá, blá. Mas no fundo, você está pensando, acordar cedo, pegar trem, vir parar aqui nessa empresa, ver a cara desse chefe chato todo dia. Mas a situação não te permite.
Quando você acontece alguma coisa que você tá lá sorrindo assim, não, tudo bem, vou fazer, mas na sua cabeça tá passando, ai, que saco, eu não aguento mais essa coisa, essa professora que só pede atividade. E na sua cabeça você tá pensando outra, mas a situação você tá agindo diferente. Então, isso é a situacional. Você botar um filtro e deixar passar pelo filtro só aquilo que você pode fazer naquele momento. Se a gente perder as estribeiras, a gente faz besteira e aí acaba, no final, se lascando. Por quê? Porque a situação não te permitia falar ou agir de tal maneira. Então, aí mais uma variedade linguística é o botãozinho seletor que você tem internamente e involuntário, viu? Porque isso acontece na maioria das vezes involuntário, porque a gente precisa tomar decisão rápido, a gente precisa responder linguisticamente falando rápido. Então esse filtro ele existe e a gente usa ele involuntariamente. Então, você se preocupou em adequar a sua linguagem, você usou essa variação situacional. Então, aqui a gente vai aproveitar para falar mais um pouquinho sobre a adequação linguística, que é essa variedade que a gente acabou de falar. Adequação linguística é o seu monitoramento linguístico. Eu vou até pôr a palavra monitoramento. Você prestar atenção no que você está falando. Monitoramento linguístico. Você presta atenção, você monitora a sua linguagem, porque o nosso objetivo é o quê? É melhorar ainda mais, cada vez mais. A gente monitora o nosso, tá, gente? Nada de ficar monitorando a linguagem do amigo. O amigo quer falar errado? Deixa o amigo. Não tem problema, deixa o amigo falar errado. Então, você monitora a sua linguagem. Para quê? Você está na escola, você está no ensino médio. A sua intenção é ser cada dia melhor. Claro que você vai ter aquela variação situacional, sociocultural. Hoje eu não estou afim de prestar atenção no que eu vou falar. Vou falar do jeito que eu quiser. Use a internalizada, mas saiba também usar a gramática normativa. Saiba se colocar numa situação que exige um pouco mais de você. Nossa tendência é sempre ao infinito e além, como diria aquele carinha lá. Então, vamos sim melhorar cada vez mais, monitorar a nossa. Nada de ficar monitorando a língua do colega, é muito feio isso. Tirar o sarro, dar risada, julgar pela pronúncia, julgar pelo vocabulário, porque como eu já disse, isso gera preconceito linguístico. E isso não é legal. Nenhum tipo de preconceito é legal, e principalmente o linguístico. Abolir preconceito linguístico, porque já estudamos as variações. E toda variação, toda mudança da língua, ela deve ser aceita como patrimônio de um idioma. Fala porta, fala porta. E fala porta, porta. O paulista fala porta. Porta, porta, porta. Gente, abriu e fechou do mesmo jeito. Serve para isolar um ambiente do mesmo jeito. Serve para você fechar a porta do seu quarto e dormir em paz. Serve para a mesma coisa. Então, se você fala porta, porta ou porta, não importa. Você falou a palavrinha correta, pertence à língua portuguesa, não importa a variação que você use, e não julgue as pessoas por conta disso. Não rotulem. Todo mundo que fala porta é o cara que veio do interior. Todo mundo que fala porta veio do Nordeste. E aqui em São Paulo, em específico, veio do Nordeste. A gente não quer saber se é do Pernambuco, se é do Ceará, se é de onde que é. A gente chama tudo de baiano. Preconceito linguístico. Só o nome já diz. Tá errado. Preconceito. Não tenham esse preconceito linguístico. Não corrijam. Porque às vezes você acha que o seu modo de falar é o correto e nem sempre é assim. Eu, por exemplo, penso no fonema, no seguinte fonema. Letrinha D, fonema, um som. D com A fica dá. Língua no dente, dá. D com E fica D.
Aí quando chega no D com I, o cara que fala di, a gente tira o sarro. O paulista é danado para isso. Di, dá, repete o fonema. Dá, de, di. Então a pessoa que fala dia, fala correto. E o que a gente faz? Preconceito linguístico. O di e o ti. Dia, de dia. Tá certo o cara que fala isso. Dia e dia. É esse o fonema correto para se falar. E a gente entra aí. Paulista não tem sotaque. E a gente fala isso aqui, ó. Di. A gente bota um J. Di. Dia. Não existe. Aí você vai falar tia, você fala com tchê aqui, ó. Tia, sendo que é tia. E aí a gente fala, o paulista não tem sotaque. Tem sim. Às vezes a gente pratica o preconceito linguístico, sendo que o vício fonético na nossa região também existe. O que fala dia e o que fala tia, nenhum dos dois estão errados. O que acontece? A variação geográfica, regional, não o preconceito linguístico. Então, a partir de agora, a gente troca o preconceito linguístico pela aceitação dessa variação linguística. Combinado? Conteúdo bonitinho, conteúdo no caderno, resumo bem organizado, porque um caderno bem organizado é sucesso na prova, e a gente já falou sobre isso. Obrigadão, gente. Beijo para vocês e até a próxima aula.